Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar e processual penal militar, eu quero abordar nesse vídeo a questão da execução da pena na Justiça Militar Estadual. A pena, quando ela é cumprida em estabelecimento militar, o seu regime de cumprimento é o fechado, não havendo previsão legal de progressão de regime. O que significa dizer que as penas não serão executadas de forma progressiva, visto que inexistem o regime fechado, semiaberto e aberto nessa espécie de execução. Portanto, do cárcere, o militar ele passa direto à liberdade condicional, desde que atendidos os requisitos legais previstos no artigo 89 do Código Penal Militar e ele não seja condenado pela prática de crimes militares em tempos de guerra, que nesse caso há uma vedação expressa contida no artigo 69. O artigo 59 do Código Penal Militar estabelece a pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional. Inciso 1º, pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. Inciso 2º, pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. E o parágrafo único estabelece: para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas ou não. E dentre as graduadas, as que tenham graduação especial. O artigo 61, também do Código Penal Militar, prevê que a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar. E na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Sendo assim, se a pena aplicada ao militar for superior a 2 anos, não haverá substituição por prisão e será cumprida em penitenciária militar. Se não houver penitenciária militar, o local de cumprimento será no estabelecimento prisional comum. O Código de Processo Penal Militar estabelece no seu artigo 588 que a competência para a execução da sentença compete ao auditor da auditoria por onde correu o processo, ou, nos casos de competência originária, do Superior Tribunal Militar ao seu presidente. Apesar da inexistência da progressão de regimes, o preso militar ele tem alguns benefícios previstos na legislação castrense, tais como a suspensão condicional da execução da pena, que é o sursis, e o livramento condicional. Esses benefícios estão previstos nos artigos 84 e 89, respectivamente. O diploma processual penal militar também prevê alguns benefícios, tais como o indulto, a comutação e a anistia. Estão previstos nos artigos 643 e 650, respectivamente. A Lei 5.048, de 22 de dezembro de 1958, que dispõe sobre a organização da Justiça Militar no Estado de São Paulo, criou o Presídio Militar Romão Gomes. Em seu artigo 92, determina que as penas privativas de liberdade serão cumpridas no Presídio Militar Romão Gomes ou na penitenciária do Estado, conforme determinação da sentença condenatória. Este presídio, o Romão Gomes, ele tem características de penitenciária militar e de estabelecimento militar. Leia-se, quartel. Por esse motivo, ele destina-se ao internamento dos militares, oficiais e praças, qualquer que seja a pena aplicada. É interessante mencionar que o Código Penal Militar, ele determina que os oficiais e as praças deverão cumprir a pena em locais diversos.
O propósito dessa divisão é justamente se evitar conflito e situações de indisciplina no âmbito do cumprimento da pena. Sempre tem que ser lembrado que os pilares básicos da instituição militar são a hierarquia e a disciplina, que devem ser observados mesmo em sede de cumprimento de pena. E o Presídio Militar Romão Gomes consegue fazer essa divisão no mesmo espaço físico. O regimento interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo estabelece no seu artigo 276: o presídio da Polícia Militar Romão Gomes, localizado nesta capital, destina-se ao internamento de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cumprimento de penas privativas de liberdade e medidas de segurança ou que estejam à disposição da Justiça nos termos da legislação em vigor. A Lei 333, de 8 de julho de 1974, criou o cargo de juiz auditor para as execuções criminais das penas impostas aos militares estaduais. Com relação à legislação que deverá ser observada quando da execução da pena, o regimento interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo dispõe em seu artigo 278: a execução da pena no âmbito da Justiça Militar obedecerá ao disposto na legislação castrense e, no que couber, na Lei de Execução Penal. A aplicação da Lei de Execução Penal, também conhecida como LEP, em sede de execução de pena aos militares, confere a estes condenados a garantia de outros benefícios, tais como a remissão pelo trabalho, as saídas temporárias, as saídas para o trabalho externo e a progressão de regime. Com relação a este último direito da progressão de regime, o tema é bastante controverso, visto que o Superior Tribunal Militar não admite a progressão, mas o Supremo Tribunal Federal o admite. Uma questão interessante quando abordamos este tema é: os militares, quando condenados por crimes comuns, as suas penas deverão ser executadas em quais estabelecimentos penais? Os militares condenados pela Justiça Comum irão cumprir as suas penas aqui no estado de São Paulo, no Presídio Militar Romão Gomes. Nesses casos, compete ao juiz auditor executar as penas e, para tanto, é necessário que a Justiça Comum encaminhe-lhes as guias de recolhimento. Se eventualmente no local de cumprimento de pena inexistir um estabelecimento militar e este preso militar tiver que fazer o seu cumprimento no estabelecimento penal comum, ele jamais ficará recolhido junto com os civis. Somente haverá o recolhimento junto com os civis se o militar perder esta condição. A Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, não tem aplicabilidade no que tange aos crimes militares. Sendo assim, toda a sua sistemática mais rigorosa não é aplicada em sede de crimes militares. Das decisões proferidas pelo juiz das execuções criminais da Justiça Militar, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, nos moldes previstos no artigo 197 da Lei de Execução Penal, da LEP. E esse recurso é dirigido ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O regimento interno do Tribunal Castrense disciplina o rito procedimental em seus artigos 137 a 143. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca da execução da pena por militares. Convido a todos a me seguirem no meu canal do YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.